Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Leandro Signori. Grande satisfação estar aqui participando desta correção da prova da Polícia Rodoviária Federal. Na nossa disciplina, a disciplina de Geopolítica, minhas amigas e meus amigos. Vamos lá? Como vocês querem o gabarito, eu já vou rapidamente passando as questões e colocando o gabarito. Depois eu dou minhas impressões aí sobre a prova. Vamos aqui, correção da prova da PRF. Vamos para as questões de número 51 e 52. Vejamos aqui. No que se refere à rede de transportes no Brasil, julgue os itens que se seguem. 51. Na escala interurbana, ou seja, para além da escala intraurbana, para de dentro de um município, entre municípios, para além dos municípios. O Brasil apresenta uma rede de transportes integrada, diversa e eficiente. Integrada, diversa e eficiente, o que resulta em integração regional e competitividade no contexto da economia nacional. Veja só, resulta em integração regional e competitividade no contexto da economia nacional. O aluno, a aluna que enviou aí a prova aqui para nós, ela acertou esta questão. O gabarito está errado. Pessoal, quero chamar a atenção aí para vocês que existe mais de um tipo de prova, certo? As questões são as mesmas, mas a ordem pode não ser a mesma. Então, leiam o texto da questão e vejam se é a mesma numeração. Aqui, para mim, é a questão 51 e está errado. Nós não podemos aí afirmar, tá? Não podemos afirmar que a rede de transportes, tá falando da rede de transportes brasileira, que ela é eficiente, dá um sentido de totalidade. Ora, diversa, é integrada, vocês sabem que ela é diversa, mas nós temos um predomínio do rodoviarismo. Nós não podemos assim dar este sentido de totalidade da questão como correto. Resulta em integração regional, claro, resulta em integração regional, mas nós não podemos colocar isso numa esfera aí de totalidade. E competitividade no contexto da economia nacional, por trazer esta generalização aí para todos esses aspectos, esta questão aí está errada. Vamos para a questão 52, questão muito interessante. A duplicação dos principais eixos rodoviários, a reestruturação do modelo de investimento e de exploração das ferrovias e a expansão e o aumento da capacidade da malha ferroviária são considerados condições para o desenvolvimento das regiões brasileiras no que diz respeito às redes de transporte. O gabarito desta questão está certo. A questão abordando aí um tema aí bem atual que nós trabalhamos no nosso curso. Aliás, todas as 5 questões desta prova foram muito bem trabalhadas aí no nosso curso de Geopolítica para a PRF. Então, o que nós temos vistos no Brasil aí desde o início aí do século XXI? Primeiro, duplicação, os principais eixos rodoviários do Brasil aí sendo duplicados, ok? Certo? Mas aqui colocou como uma condição essa reestruturação do modelo de investimentos e de exploração das ferrovias, isto aí mais recentemente, a partir do governo aí do ex-presidente Michel Temer, mas desde aí o início do século XXI, na verdade desde a privatização, inclusive aí da malha ferroviária brasileira. Então essa reestruturação do modelo, essa ampliação dos investimentos, essa aqui que diz aqui a expansão e o aumento da capacidade da malha ferroviária. Lembram que eu dizia em aula que nós estamos num novo período de expansão do modal ferroviário, seja no volume de cargas transportadas, como na quantidade aí na malha ferroviária, na sua extensão. Aí diz, são consideradas, é verdade,
condições para o desenvolvimento das regiões brasileiras. Sim, para as regiões brasileiras se desenvolverem e, inclusive, termos uma redução das desigualdades regionais, é necessário que nós tenhamos, assim, um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento mais equilibrado ou menos desequilibrado dos modais de transporte, certo? E também destes modais entre as regiões brasileiras. Questão 52, certo? Questão 53, o que a questão está dizendo aqui, As políticas públicas no Brasil, sobretudo as implementadas a partir da segunda metade do século passado, pessoal, do século 20, a partir da segunda metade, 1950 em diante, incentivaram o transporte rodoviário de pessoas e de cargas, em detrimento de outros modais de transporte. Está certo, o examinador deu esta questão. Vamos combinar, né, pessoal? Muito falado aí no nosso curso, o examinador deu aí esta questão, ok? O rodoviarismo, esse rodoviarismo, que ele é o quê? Que ele começa a ser grandemente incentivado a partir da segunda metade do século passado. Sobretudo ali a partir do governo do ex-presidente aí Juscelino Kubitschek. Isso em detrimento, o que diz a questão aqui, em detrimento de outros modais de transporte, principalmente aqui o ferroviário. Questão aí tranquila, gabarito está certo. Agora, duas questões, então 3 questões sobre redes de transporte no Brasil, modais e principais infraestruturas, e a 54 e a 55 sobre a questão urbana brasileira, a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. E as metrópoles, venham aqui, com relação à estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, julgue os itens subsecutivos. 54. As metrópoles brasileiras são arranjos populacionais, acima de 1 milhão de habitantes, que exercem influência direta sobre os demais níveis de cidade na rede urbana. O gabarito aqui, está certo. Vamos lá, pessoal. Questão elaborada com base no estudo Região de Influência das Cidades, REGIC, de 2020, divulgado em 2020 pelo IBGE, com dados das cidades brasileiras relativos ao ano de 2018. Então, meus amigos, 5 níveis de hierarquia urbana. As metrópoles, ok? Claro que nós temos ali uma subdivisão, grande metrópole nacional, metrópoles nacionais e metrópoles, mas, então o primeiro nível, metrópoles, depois capital regional, depois nós temos ali as capitais regionais, nós temos ali os centros subregionais, os centros de zona e os centros locais, Então, o primeiro nível é o das metrópoles. Aí, a REGIC de 2020, ela passou a utilizar um novo conceito, o conceito de arranjo populacional. Então, como eu disse, as metrópoles brasileiras são arranjos populacionais, e eu ressaltei isso no nosso curso de geopolítica. Vejam só. O que são os arranjos populacionais? Um arranjo populacional, ele é composto por municípios muito integrados, por possuírem deslocamentos frequentes de populações para trabalho e estudo. Arranjo populacional de São Paulo, a grande metrópole nacional. Arranjo populacional de Brasília e do Rio de Janeiro, metrópoles nacionais. Depois nós temos mais 12 arranjos populacionais nesta categoria aí nestas categorias das metrópoles. E aí esses arranjos populacionais, certo, das metrópoles, eles exercem influência direta, como diz a questão, sobre influência direta sobre os demais níveis de cidade na rede urbana. Não quer dizer que os 15 arranjos populacionais todos exercem influência direta sobre todos os demais níveis
os demais municípios brasileiros. Ora, quer dizer que esses 15 arranjos populacionais, eles somados, eles vão exercer influência direta sobre todos os demais níveis de cidades na rede urbana. Aí vocês podem até se perguntar, principalmente para quem mora em Vitória e em Florianópolis, dois arranjos populacionais que passaram a categoria de metrópoles com a REGIC divulgada em 2020. Vocês podem dizer, professor, Florianópolis e Vitória não tem 1 milhão de habitantes, não tem mais que 1 milhão. Os municípios de Vitória e Florianópolis não tem mais de 1 milhão de habitantes, mas o arranjo populacional sim. Todos os arranjos populacionais, estes 15 arranjos populacionais na categoria de metrópoles, eles têm sim mais de 1 milhão de habitantes. Portanto, está certo a questão 54. Agora, a questão 55, o que ela está dizendo aqui, ó? Os arranjos populacionais. Olha o examinador utilizando aí o termo da REGIC de 2018, de Campinas e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e de Uberlândia, em Minas Gerais, configuram-se como metrópoles em ascensão na rede urbana brasileira. Ó, invenção do examinador isso aqui, tá? Ó, Campinas é sim está ali, ó, no primeiro nível, e encontram-se no primeiro nível da hierarquia urbana. O primeiro nível da hierarquia urbana, o das metrópoles, ok? Olha o que diz aqui, ó. Então, Campinas está no primeiro nível, lá o das metrópoles. Agora, Ribeirão Preto e Uberlândia, não existe essa classificação, ó, metrópoles em ascensão na rede urbana brasileira. E o primeiro nível de hierarquia da rede urbana é o das metrópoles, como eu já falei para vocês. Portanto, a questão 55, ó, o gabarito está errado. A aluna que me enviou aqui a prova, ela gabaritou geopolítica, parabéns para ela. Pessoal, prova de um nível fácil para médio, certo? Questões de fácil para médio. Tenho certeza que muitos gabaritaram, acertando aí 4 questões, você foi muito bem também. Não foi uma prova com um nível de dificuldade maior do que a do concurso anterior, da PRF, prova aplicada aí em 2019. E veio uma questão a mais, no concurso anterior foram 4 questões, neste aqui foram 5 questões. Desejo aí que todas e todos vocês tenham ido muito bem no conjunto da prova da PRF. Rapidamente, minhas redes sociais, meu Telegram, Prof. Leandro Signori, meu Instagram, @Prof. Leandro Signori, e meu canal do YouTube, Leandro Signori. Minhas amigas e meus amigos aí, fiquem aí todas e todos vocês, fiquem com Deus e um grande abraço!